Hoje nós vamos falar sobre respeito. Nós vamos terminar nessa perspectiva do respeito a tabacaria de Fernando Pessoa e vamos entrar em alguns cumprimentos africanos que trabalham esse conceito do eu vejo você, eu valorizo você, eu respeito você. Ontem a gente começou a estudar a tabacaria, né, que é uma obra genial de um poeta genial, de um pensador genial que é Fernando Pessoa. Ele se debruçou de uma forma muito complexa sobre a alma humana. Ele sofreu as dificuldades da alma humana, Fernando Pessoa. É muito instigante que chega um momento que ele pede para ir para o manicômio porque ele não se aguentava de tantas angústias que moravam dentro dele, Fernando Pessoa. É muito interessante que Fernando Pessoa, ele que ia geralmente a um café, né? Ia geralmente a um bar, bebia. Chega um momento também que ele disse que ele preferia conversar com os heterônimos que ele criou do que com as pessoas, porque as pessoas não estavam conseguindo contribuir muito para o desenvolvimento daquilo que ele considerava essencial para a humanidade. Então, essa figura muito complexa que escreve sem parar, é um dado interessante também, né? Fernando Pessoa, ele trabalhava o mínimo possível em coisas que dessem dinheiro para ele, para só se sustentar, não queria sobras, e o resto do tempo ele escrevia compulsivamente. Escrevia cartas para ele mesmo, escrevia diário contando a sua vida, né? É, encontraram, né, baús de papéis com escritos dele, porque para ele tinha uma grande responsabilidade de deixar algum legado para o mundo daquilo que ele escrevia. Então a gente vai terminar Tabacaria, o poema. São tantos poemas, né? Daria para dar um curso sobre cada poema do Fernando Pessoa. A gente estava na etapa final desse poema que nós começamos ontem. Quem perdeu a aula de ontem, acompanha aí, ou no Insta, ou no Face, ou no YouTube, para ver a beleza desse poema da tabacaria. E aí, depois disso, eu vou entrar um pouquinho nessa reflexão africana, na filosofia africana sobre o respeito. Diz Fernando Pessoa: essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Vamos nos lembrar aqui que esse poema começa com ele dizendo: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a para isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então essa dualidade humana, primeiro eu preciso reconhecer que eu não sou nada. Eu preciso reconhecer que eu sou mortal. Eu preciso reconhecer que eu sou um sopro. E depois que eu consigo reconhecer isso, aí eu me diferencio no mundo em que eu vivo pela minha capacidade de sonhar. Tudo isso ele está dizendo olhando para uma tabacaria. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com desconforto, da cabeça mal voltada, e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por debaixo de coisas como tabuletas. O que ele está dizendo aqui sobre a efemeridade da vida? Esse dono da tabacaria vai morrer. Essa tabacaria vai fechar. Eu vou morrer. Os meus versos vão morrer. Talvez a língua em que eu escrevo um dia vá morrer. Quem sabe os mistérios que rondam o universo? Quem sabe se há outra coisa além daquilo que a gente vê? Quem sabe se há outras dimensões do existir humano? Quem sabe? Quem sou eu para decidir o que é a vida, para saber dessas coisas? É ele, pleno, olhando para tudo aquilo e imaginando que um dia aquilo não vai mais existir. Imagina alguém que viveu
1500, 1400, que chega e começa a olhar a cidade. Viagem no tempo, imagina nós que vimos o início do celular, imagina que a gente pudesse pensar há 20 anos que a gente poderia estar falando com tanta gente aqui, ó. Eu olho para cá e para cá, porque aqui eu olho para o Face, aqui eu olho para o Insta, né? Como é que a gente imaginaria algum tempo atrás? As coisas vão mudando, vão transformando. Então, que arrogância é essa de achar que eu sei mais do que o outro, que eu sei tudo? Já começa aí o tema respeito. A grande questão para eu começar a respeitar as outras pessoas é me colocar no lugar das outras pessoas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistérios da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa, nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Olha aqui, minha gente. Então, de repente, esse homem começa a pensar na humanidade. Isso acontece com a gente. Às vezes há um momento na vida da gente que a gente para e fica tentando entender tudo o que já aconteceu com a gente. Tentando entender a história de amor na qual nós estamos envolvidos. Tentando entender quantos anos restam para a nossa existência. Às vezes eu paro e falo assim, bem, estou com 50 anos, eu vou viver 100, será? Vou viver 75, se for 75 eu tenho 25 anos, e eu começo a sonhar, eu começo a imaginar coisas que eu posso fazer, eu começo a imaginar coisas que eu já fiz, pessoas que passaram na minha vida, eu começo a pensar nas minhas escolhas, eu começo a desenvolver uma certa metafísica, pensar além daquele físico. Aí de repente alguém buzina atrás de mim porque eu estou dirigindo, e eu, opa, é isso aqui. De repente eu tô com vontade de ir ao banheiro. De repente eu percebo que eu tenho que fazer comida na minha casa. Eu falo, peraí, deixa eu voltar à realidade. É esse dual que ele está falando. A gente em alguns momentos na vida vive o mistério, a lua. Lembra da tábua de esmeralda de 2 aulas atrás, o Jorge Benjor? Há momentos em que eu estou nas fases da lua e há momentos em que eu sou o sol, concreto. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Como se eu dissesse assim, vou parar de pensar. Chega, não quero pensar mais. Não quero pensar na vida que eu poderia ter tido, nas pessoas que eu deixei, nas pessoas que ocuparam algum espaço em mim, nos mistérios do amor dentro de mim. Eu não quero mais pensar nisso. Eu quero comer esse pedaço de pão e só olhar para o pão e só pensar no pão. Eu não quero ficar divagando. Eu não quero pensar se meu filho vai dar certo na vida, se a minha filha vai dar certo. Eu não quero pensar no que pode acontecer com eles. Eu não quero pensar se eu eduquei corretamente ou incorretamente. Eu não quero pensar no meu pai que morreu e eu não disse o que eu deveria ter dito para ele antes de morrer. Eu preciso de alguma coisa concreta agora. E de repente, nessas coisas concretas, eu começo a pensar de novo em outras coisas. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira e vou à janela. O homem saiu da tabacaria metendo troco na algibeira das calças. Ah, com isso, é o Esteves sem metafísica. Aqui aparece um nome, até então não aparecia nome, só aparece o Esteves. Tem um autor português que chama Walter Hugo Mãe, e ele conta a história num dos livros dele sobre esse Esteves, né? Uma história imaginária. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se, viu-me, acenou-me a Deus, gritei-lhe adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. No momento que o Esteves me viu e me reconheceu, tudo mudou na minha vida.
É o final do poema dele. Tudo mudou no momento que esse Esteves me viu. Aqui eu quero entrar com mais profundidade no tema respeito a partir desse Esteves, que tem um nome. Há um comprimento africano que diz Sawabona. Já ouviram falar nisso? Sawabona. Tem vários vídeos na internet com historinhas sobre esse comprimento, mas é real. Sawabona significa eu vejo você. Sawabona. Ao invés de você falar hello, oi, você fala Sawabona. Eu vejo você. Olha que bonito isso. Eu vejo você. Eu estou enxergando você. Eu estou enxergando a sua dor, eu estou enxergando o seu sofrimento, eu estou enxergando as suas rugas que demonstram o tempo que você tem de vida, eu estou enxergando o seu cansaço, eu estou enxergando os seus sonhos. Eu vejo você, eu enxergo você, eu vejo você. E a resposta para esse Sawabona é Shikobá, que significa eu existo, eu existo. Quer dizer, se você está me vendo, é sinal de que eu existo. Eu existo. Tá baixo o som do Face? Espera um pouquinho então. Como é que eu aumento mesmo aqui? Microfone, som do Face. O som está muito baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o som. Deixa eu tirar o microfone do Face para ver se aumenta o som. Vamos ver. Pessoal do Face, veja se aumentou o som. Deve ter dado algum problema no microfone, aumentou o som. Alguém do Face me responde se aumentou ou não. E aí, aumentou, né? Então vamos deixar sem microfone que a gente está funcionando melhor. É isso? Então vamos lá. Sawabona significa o som ainda está baixo, então não sei o que fazer. Para todo mundo está baixo? Olha aqui alguém de Maputo acompanhando, eu estou falando de um cumprimento africano. Maputo, eu adorei Moçambique, foi uma honra. Vocês estão ouvindo? Esse sim é que vocês estão ouvindo. Agora tá bom, né? Então ótimo. Vamos lá. Eu vejo você. Eu vejo você e a resposta é eu existo. Tem alguma coisa mais bonita do que a reflexão de alguém que me vê e por isso eu existo, porque essa pessoa me respeita. Tem uma história antiga também, atribuída à tradição dos pensadores africanos, de que em determinadas tribos, quando alguém fazia alguma coisa errada, a tribo se reunia e começava a elogiar aquela pessoa. Todo mundo fazia um elogio para que ela se lembrasse das coisas boas que ela já fez e para que com isso ela deixasse de fazer as coisas ruins que ela estava fazendo naquele momento. Sawabona é isso. Eu respeito as pessoas e eu não desisto das pessoas. Eu respeito esse outro que também, se eu acredito em Deus e acredito que o ser humano é um templo do Espírito Santo, eu não posso desrespeitar alguém que é um templo do Espírito Santo, alguém que é um templo do amor, alguém que é um templo de vida. Eu não posso fazer isso. Eu preciso compreender quem é o outro, o significado do outro, o sentido que o outro confere à minha vida e que eu confiro à vida do outro. Isso é respeito, respectus, que significa ver de novo, espiar de novo, olhar mais uma vez, porque a pessoa merece isso. Merece que eu saia de mim, merece que eu saia de mim para ir ao encontro do outro. Eu respeito você, eu vejo você, você é importante para mim. E a resposta não é linda? Então eu existo. Eu existo porque você olha para mim, você me respeita. Minha gente, nós não podemos admitir que ninguém nos desrespeite. Ninguém. Da mesma maneira com que a gente não deve desrespeitar as outras pessoas. E nos respeitar significa nos respeitar em todos os aspectos. Respeitar o jeito que eu sou, respeitar, a gente já falou desse tema, a minha singularidade. Eu sou único, irrepetível. Esse é o meu jeito. Se você não consegue me compreender do jeito que eu sou, é porque você não me ama. E se você não me ama, eu vou dobrar a esquina, ou você dobre a esquina. Para que a gente conviva, nós temos que nos respeitar. Nós temos que nos apropriar das coisas boas que nós temos.
Nós temos que nos valorizar. Salabona, eu vejo você, eu respeito você, você é diferente de mim, todo mundo é diferente um do outro, mas cada gesto que eu tenho em relação a você dá um significado do quão importante você é para a minha vida. Eu não consigo compreender amigos que um liga para o outro e fica 1 hora falando na cabeça do outro dele mesmo e não pergunta, e você, como é que você está? Ou às vezes pergunta no final e fala assim, tô com pressa, outra hora a gente conversa, porque ele só fala dele. Isso é falta de respeito com o outro. Eu preciso respeitar o tempo do outro. Cada um tem um tempo no existir. Na vida humana, cada um tem um tempo. Eu posso fazer coisas em tempos, né, mais velozes e outros terem tempos mais vagarosos, mas não significa que eu seja melhor do que o outro porque eu sou mais rápido do que o outro. Eu tenho que compreender que o outro pode comer numa velocidade diferente do que eu como, mas ele precisa ser respeitado. Agora, minha gente, para que eu consiga respeitar o outro, eu tenho que respeitar a mim mesmo. E para que eu consiga me respeitar, eu tenho que enxergar quem eu sou. Eu tenho que olhar para mim mesmo e reconhecer quem eu sou. Olhar minha face. Não olhar minha face como Narciso, que morre afogado, né, que só vê ele no universo. Não. Mas talvez a história que me ajude a compreender a dimensão do respeito seja a história do Patinho Feio. Quem era o Patinho Feio? Que tudo dava errado para ele, que era bicado pelos seus irmãos, que vai para um lado, que vai para o outro, e não se reconhece em nada. E todo mundo achava o Patinho Feio feio. Que patinho estranho, que coisa desengonçada, desajeitado. Aí um dia os cisnes começam a chamar o patinho para que ele venha para o lago, e ele não quer ir porque ele já foi coitado, já sofreu tanto, que ele não acredita que alguém vai tratá-lo bem. Mas eles insistem, né? E aí ele vai até lá e olha a sua imagem no lago, e quando ele olha a imagem no lago, ele vê que ele era um cisne. Minha gente, eu preciso olhar nesse lago da minha alma para ver quem eu sou. Senão eu não posso esperar que outras pessoas me respeitem, se eu não conseguir me respeitar. Se eu não conseguir olhar para dentro de mim mesmo e perceber quem eu sou. Quem eu sou, afinal? Eu preciso respeitar o meu tempo. Eu preciso respeitar o meu luto. Eu preciso respeitar a minha compreensão de universo, a formação que eu tenho, a cultura que há dentro de mim, os valores que eu carrego, os traumas que eu tenho na minha vida, os medos que me alimentam e que me desalimentam. O som voltou a estar baixo? Deixa eu ver o que eu faço. Vamos lá. Deixa eu tentar de novo aqui. No Insta tá bom, né? No Face que não tá bom o som. E agora? Alguém do Face me disse se melhorou o som? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, peraí. Não quero que ninguém fique mal não ouvindo. Tem alguma coisa desse microfone que tá estranho hoje mesmo. Ele não tá aparecendo aqui. Não sei o que aconteceu. Vocês estão ouvindo? Peraí. O som tá ótimo? Ah, então tem gente que tá ótimo o som? Tá bom? Então deixa eu continuar aqui. É que eu vi gente dizendo que não estava bom o som, mas refletindo aqui, né? Tá normal desde o início, Sueli? Então, olha, quem está aí, aumenta o som de vocês mesmo, deve estar aí. Mas vamos voltar aqui para essa dimensão do respeito, né? Do respectus. Veja de novo, mas eu quero trazer esse tema do respeito para a gente, para mim mesmo. Eu vivo histórias em que eu me desrespeito. Eu me desrespeito. Às vezes uma menina, né, o namorado dela insiste que quer fazer alguma coisa com ela e ela não está pronta, ela não quer, mas ela tem medo de perder aquele menino e aí ela vai e se desrespeita no seu momento do desejo ou do não desejo. Mesmo um homem casado com uma mulher, ele tem que, aí, se eu quero hoje, a minha mulher vai, ela é obrigada. Não existe isso.
Eu preciso respeitar a pessoa com quem eu vivo, respeitar o desejo ou a falta de desejo dela, a vontade que ela tem ou a vontade que ela não tem naquele momento. Eu não posso viver uma história de amor em que eu decido tudo, o outro não é uma projeção que eu fiz em alguém. É interessante isso, né? Como é que de repente eu escolho alguém no universo, um olhar meu faz com que eu deseje muito alguém, eu quero muito esse alguém, às vezes é o contrário de mim, eu nem conheço direito, e eu vou atrás desse alguém desesperadamente, e até 2 dias essa pessoa não tinha a menor importância na minha vida, e a partir daquele momento, se eu não tiver aquela pessoa, eu vou morrer. E aí eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Aí eu consigo, né? Eu quero conseguir. E de repente, já vivo um tédio. E como eu estou vivendo um tédio, aí eu paro de respeitar essa pessoa. E aí é tudo aquilo que eu desejava, parece que não é aquilo, é uma falta de respeito comigo e com o outro, e o outro não pode permitir isso também. Respectos, ver uma outra vez, vale para os dois lados. Sauabona, eu vejo você, eu respeito você, eu compreendo você. Eu tenho que entender isso. Senão não vai ter mais diálogo, né? Eu vou dizer as verdades que para mim são fundamentais, o outro vai ouvir aquilo que eu digo, e se o outro não concordar comigo, eu deleto o outro. Parei de seguir, né? Eu acho tão engraçado isso, às vezes. Você posta uma coisa ali, vai a pessoa, que decepção, estou parando de te seguir, né? O que significa isso? Que falta de respeito é? Você pode parar de seguir, mas eu tenho que agredir o outro antes de parar de seguir. Eu preciso xingar o outro para que o outro saiba. Geralmente o outro não vai nem saber, foi um desabafo seu e o outro não está olhando um por um ali. Mas eu quero fazer isso. Por quê? Porque o outro pensa diferente de mim. Será que o outro não tem o direito de pensar diferente de mim? Será que não posso colocar algumas interrogações nas histórias que eu ouço de outras pessoas para que eu chegue a essa conclusão? Eu tenho muito pé atrás quando alguém vem falar de alguém para mim, nos lugares que eu trabalho. Eu falo, não, você conhece o fulano de tal que dá aula aqui também? Sim. É, pessoa meio estranha, né? Por quê? Não sei, o jeito que ele anda, o jeito. Não anda com os dois pés? Como que é um estranho jeito que ele. Não sei. Tem algum mistério ali que eu não consigo. Falei, tomara que ele tenha mistérios. Eu também tenho mistério. Tomara que você tenha mistério. A gente precisa quebrar essas fofoquinhas. Fofoca é uma falta de respeito horrorosa. Fale de ideias, fale de conceitos. Fale de coisas bonitas da vida. E se você discordar de alguém, a gente vai falar, acho que daqui a 2 aulas, sobre o tema da elegância. Discorde com a elegância das pessoas. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que as outras pessoas pensam, com as quais eu convivo, mas eu posso discordar dessas pessoas com elegância e posso seguir pessoas que eu não concordo com elas até para ver se eu que tenho razão, se ela que tem razão. Isso é respeitar o outro. Deletar não é respeitar. Você começa a ler um livro e aí na primeira página você desiste do livro. Calma, leia o livro direitinho. Você começa a conhecer alguém, no primeiro momento você desiste desse alguém. Calma, vai devagar. Eu me lembro uma vez que eu estava na casa de umas pessoas assim, de uns amigos, né? E aí a filha estava no quarto, não vinha, tal, tal. Aí ela veio e o pai estava contando uma história e ela desmentia o pai, né? Ela remendava às vezes o pai, às vezes desmentia o pai, ou interrompia, fazia uma pergunta. E o pai foi indo e a pessoa que estava comigo, né? Falou assim, nossa, que menina insuportável, né? Ninguém aguenta mais essas pessoas, né? Eu falei assim, presta atenção no sofrimento dela. Olha a dor com que essa menina tenta chamar a atenção do pai. Então, assim, calma no julgamento das pessoas. Salabona, eu vejo você, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo o sofrimento que transparece da sua alma. Calma, calma. Conheça um pouco a maneira das pessoas se interagirem com as outras pessoas e saiba imaginar um pouco, nessa dimensão do mistério que é a mente humana, quantas coisas habitam ali, quantos problemas essa pessoa pode ter, quantas projeções ela tem, quantas ausências na sua vida. Proust dizia, outro dia eu vou falar sobre Proust que não vai dar tempo de falar hoje, mas quando Proust fala sobre o amor,
E ele, né, ele desconfia muito do amor, porque ele diz assim, você está sempre em busca de algo que você não teve, né, lá na sua infância. Um dos narradores, né, o narrador Em Busca do Tempo Perdido, é, ele fala quando ele era criança, que ele ficava esperando o momento em que a mãe dava um beijo de boa noite nele e que ia subindo as escadas, mas isso dava uma tristeza tão grande porque ele sabia que da mesma forma que ela subia as escadas, ela ia descer as escadas depois. Ia ser muito rápido aquele beijo de boa noite, muito rápido. Em todas as mulheres depois ele buscava aquela ausência que ele sentia que ele tinha daquele amor materno. Freud fala muito isso também, né? Que é, enfim, um outro momento para falar sobre isso. Mas a gente busca nas outras pessoas ausências que a gente tem. E às vezes a gente faz coisas para chamar a atenção do outro. E às vezes o outro não percebe isso. Me lembro uma vez, eu até escrevi, quem já leu um livro meu que chama Ética do Rei Menino, tem uma história que o bezerrinho quer chamar a atenção do pai. E ele está com a patinha quebrada. Eu estava num almoço, né? E eu cheguei com esse pai, que é um homem, né, enfim, cheio de atribuições, que trabalha muito e tal, e o filho tinha caído da bicicleta e quebrado o braço. E o pai, cumprimentando todo mundo, tinha muita gente na casa, cumprimenta um, o outro, tal, tal, e não viu o filho com o bracinho quebrado. E aí o filho, era um almoço, e ele ia fazendo assim, ó, para chamar a atenção do pai. E aí eu via que o pai não olhava, né? Aí eu falei assim, falei, nossa, quebrou o braço, o que que houve? Aí ele falou, ué, eu não vi isso. E voltou para o outro assunto, e não continuou. Aí eu voltei para o assunto dele, e depois, né, tem liberdade dos pais, eu falei, você viu o que você fez? Seu filho gritando por atenção, e você não fez um salabona para ele, um eu vejo você. O filho querendo ali que o pai visse, tivesse compaixão daquele bracinho dele quebrado. E o pai com outra coisa na cabeça. É tão triste isso de você não enxergar o outro. Em qualquer profissão que você está. Fico indignado às vezes na justiça quando o advogado vai falar e os desembargadores, né, não presta atenção nele. Numa banca de mestrado, quando os examinadores estão conversando entre eles, e aquela pessoa se preparou 2 anos para aquilo. E eles estão conversando. E é o momento dele naquele momento. Presta atenção nele. Você é chefe, é líder, você chama alguém para falar com você e você fica ali, ó, ao computador e a pessoa falando, prossiga. Presta atenção no que ela está dizendo para você. Salabona, eu vejo você. Eu estou aqui pronto para ver você, para falar com você, para enxergar a sua dor, o seu sofrimento, porque você é tão humano quanto eu. Nós somos feitos da mesma humanidade, das mesmas esquisitices. Como é que é aquela frase da Clarice Lispector? Deixa eu pegar aqui. É lindo isso. Olha o que diz a Clarice Lispector. E se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Mesmo que você ache alguém esquisito, respeite. É o jeito dele. É o jeito dele estar no mundo. É o repertório que ele tem para viver. É a forma que ele tem de se comunicar. Respeita. As pessoas não são iguais a você. E nunca se julgue dono da verdade. Você vive num pedacinho de um universo imenso. Pedacinho espaço e pedacinho tempo. Tem muito tempo atrás e terá muito tempo à frente. Isso é um pedacinho. Eu quero terminar voltando ao início da tabacaria. Foi com que a gente começou ontem, né? Eu não sou nada, perdi tabacaria aqui. Mas o começo é eu não sou nada, não posso querer ser nada. A par disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Mas eu começo com eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não posso querer ser nada. Mas eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. É isso, minha gente. Segunda-feira a gente vai falar sobre criatividade. Aos temas da semana que vem. Nós vamos falar sobre criatividade, elegância e consciência. São os 3 temas da semana que vem.
Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês. Olha a Marcelene aqui. O suficiente é para quem não ama. No amor só existem infinitos. Frase do Minha Couto. Dante Ponte, Salabona, obrigado, querido. Me identifico com essa frase da Clarice na perspectiva dos meus parentes. O Dante é de Teresina, Piauí. Poxa, faz tanto tempo que eu fui para Teresina. Delícia de cidade. Fabiana de Joinville, Sheila Barros, Giovana de Piracicaba, deixa eu ver, Glaucileia, deixa eu ver o povo do Face aqui, Elizabeth Taylor, cheguei atrasado, Elizabeth, não é para chegar atrasado. Aí Dirce, tem muitas pessoas que gostam e têm prazer de ignorar as outras, isso acontece muito e é muito triste. A Irene é de Divinópolis, terra da maravilhosa Adélia Prado. Divinópolis, Minas Gerais, Neide de Ribeirão Pires, Ângela de Belo Horizonte, um beijo para você. Simone, você já veio à minha cidade, Pará de Minas, fui 2 vezes para Pará de Minas. Dani de Goiás, também tive aí em Goiás, Goiânia. Tereza, Maceió, a orla linda de Maceió, já tive aí também. Márcio, obrigado pelo carinho. Patos de Minas também tive. Sinira, até segunda-feira. Marilene, Fortaleza, Ceará. Três Pontas, Minas Gerais, Marilda. Joana de Santo André. Denise, bom final de semana. Marissa, Rio de Janeiro. Patrícia, Botucatu. É isso aí, viva Clarice Lispector. Repete, Clarice? Vamos repetir Clarice Lispector aqui, é muito boa essa frase, né? Vamos lá, os que gostam de anotar. Vamos lá, Clarice Lispector. Pegaram canetinha aí para anotar? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Olha quanta gente do Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro. Itajaí, Santa Catarina, Blumenau, Jacareí, minha região, Vale do Paraíba, Elaine de Jacareí. A frase da Clarice Lispector para vocês pensarem aí, anotarem. E se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Não admita que as pessoas te distratem porque te acham esquisito ou esquisita. Não admita que alguém que você acha que tem uma história de amor te distrate, faça piada com você. Isso, as pessoas têm que aprender a olhar o outro com admiração, admirar, olhar com amor. Eu fico indignado quando eu vejo um casal casado há tanto tempo, quando um tira sarro do outro, brincadeiras, né? Você pode brincar, desde que o outro não seja um brinquedo. O outro não é um brinquedo da gente. O outro é alguém que merece respeito. Eu ia falar uma outra coisa, mas acabou. Mas como a gente só tem segunda, eu acho lindo isso aqui do Chico Buarque. Esse trecho da Gota d'Água. Preste atenção nisso. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta. Olha a veia que salta. Olha a gota que falta para o desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Nada de desatenção. Salabona, Chicobá. Até segunda-feira. Beijo. Beijo, pessoal do Face. Depois eu vou ver qual é esse problema aqui do som, que algumas pessoas disseram que não estavam conseguindo. Obrigado.